RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Engenheiro Carlos Villanova, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional, digníssimos senhores deputados das Assembleias Nacional e Regional, digníssimos membros do Governo Regional, Senhora Embaixadora do São Tomé e Príncipe da República da Guiné Equatorial, digníssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Vila do Rei, Delegação, Excelência Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Excelentíssima Senhora Maria Bengono, Alcaldessa Presidente da Câmara Municipal de Malabo e distintos membros da delegação, Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Bongomo, Senhor Santiago Ezono e distintos da delegação, ilustres representantes das autoridades civis, militares, políticas e religiosas presentes, distintos convidados, caros concidadãos, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os presentes, particularmente Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Ministro da Defesa Nacional, Embaixadora, mas especialmente as delegações das edilidades da Guiné Equatorial e de Portugal, que aceitaram o nosso convite e vieram de longe para estarem conosco nesse dia das comemorações do 27º aniversário da autonomia do Príncipe. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento de comemoração de mais um aniversário da autonomia da nossa região, permitam-me, minhas senhoras e meus senhores, resumir esta caminhada que nos trouxe até aqui hoje, como uma folha em branco. Como prognosticaram alguns grandes filósofos da antiguidade, que foi sendo preenchida ao longo dos tempos por várias gerações de filhos desta terra, primeiramente por palavras, algumas delas avulsas, mas com forte conteúdo congregador, que posteriormente deram origem a frases com sentido histórico e mobilizador. Mais tarde culminaram em extensos parágrafos que hoje definem o contexto social e político em que o progresso, embora paulatino, se vai realizando. Temos de continuar a preencher esta folha incessantemente, de acordo com o próprio conhecimento e experiência que vamos adquirindo ao longo dos tempos, constrangimentos e angústias de verdadeiros protagonistas desta história, neste momento, com a finalidade de criar condições para que as próximas gerações dos filhos desta terra não sintam a autonomia como um fardo que foi deixado por capricho irresponsável das gerações anteriores, como, infelizmente, alguns setores políticos insignificantes, mesmo no contexto regional, pretendem nem tão pouco as gerações anteriores que foram vítimas, em alguns momentos, de perseguições políticas, exclusões e prisões arbitrárias, se sintam defraudadas e atraiçoadas com o nosso desempenho neste momento. A autonomia regional tem de ser necessariamente um instrumento ao serviço das necessidades objetivas que caracterizam o desenvolvimento do homem minoria, nas suas múltiplas vertentes, tendo como pressuposto o reconhecimento da vasta pluralidade de sujeitos que constitui a essência da organização da nossa convivência social como uma entidade arquipelágica em prol do desenvolvimento do país. A sociedade não é nem pode ser encarada como um mero agregado de indivíduos, mas sim um composto de entidades naturais, cada uma das quais com a sua natureza específica, identidade e finalidade próprias, que contribuem para dar expressão significativa àquilo que chamamos de país ou comunidade de pertença. Cometemos muitos erros ao longo dos tempos, que nos poderiam levar de forma irremediável para a irrelevância existencial como país, sendo que um deles
foi o propósito de construção de entidades ou sociedades artificiais criadas por decretos ou ímpetos revolucionários, que infelizmente, em alguns casos, a manifestação de alguns tiques neste âmbito perduram até hoje. O príncipe, ainda nesse momento, está a pagar um preço grande por causa desse propósito revolucionário de construção e consolidação de um centralismo bacuco, personificado num Estado distante, indiferente aos problemas das populações, e para tal, para ver a forma arrogante e pouco responsável como o governo central, em alguns assuntos, trata os assuntos regionais, chegando ao ponto de, em vez de nos ajudar a resolver alguns problemas estruturais crônicos que tenha contribuído para o nosso atraso, contrariar a dinâmica governativa decisória regional, sem justificação aparente, eternizando com tal os problemas, em vez de em total divergência, em vez de os resolver e em alternativa, tentando resolvê-los em total divergência e articulação com aquilo que são os valores e princípios que norteiam o plano de desenvolvimento regional. Basta para estar analisando com atenção indesejável todos os detalhes relacionados com o projeto da EDP, Energias de Portugal, para a transformação do Príncipe em ilha de energia limpa, tendo em conta a produção da Reserva Mundial da Biosfera, negociado durante intensos anos e dispêndio de energia e tempo entre o governo central da então, a EDP e o governo regional, que já estava praticamente em fase de implementação, que se transformou, todavia, nos últimos tempos, por opção do atual governo central, sem explicação racional e compreensiva, num nada humor, e em substituição de uma solução negociada unilateralmente pelo governo central para a resolução do referido problema, mas que ninguém, contudo, pelo menos no contexto regional, conhece a qualificação e idoneidade da empresa proponente num âmbito tão específico e exigente do ponto de vista técnico-científico. Não pode ser esse o exemplo de um país ou região que quer atrair investimentos diretos estrangeiros para a sua paulatina transformação e melhoria das condições de vida das populações que vivem no mesmo e deve dar ao mundo. A pergunta que qualquer um de nós pode fazer, tendo esse pequeno episódio recambolesco como motivação, é a seguinte: para que serve a autonomia regional se a arquitetura da organização política administrativa do país e concomitantemente da região ainda permite a manifestação, realização de atos de natureza política e decisória sobre assuntos de interesse eminentemente regional por parte de um poder central distante e arrogante que contribui para eternizar o atraso do país e, sobretudo, da região, em vez de ajudar a resolver os problemas estruturais com que deparamos. Isto constitui uma machadada nos sonhos e propósitos da economia regional. Procedimento, aliás, que pensavam já não ser possível de manifestação, por tipificar um anacronismo indesejável para esta fase da nossa democracia e denunciar tiques compagináveis com uma concepção centralista e autoritária do Estado. Felizmente, nós cá na região autónoma temos memória e sabemos bem, desde a independência do país, quem nos tem tratado psiquicamente com esta desconfiança, arrogância e até com desprezo, em alguns casos, minando como tal as condições de harmonia, equilíbrio e igualdade de oportunidades favoráveis à nossa existência como comunidade de pertença. Se nos tratam assim em contexto de uma real autonomia, embora com insuficiências constitucionais e diversas por corrigir, o que nos fariam em contexto de total liberdade decisória sobre os assuntos de interesse regional, como aliás aconteceu nos primeiros anos da independência e que marcou de forma inexorável o atraso da região autónoma do Príncipe em todos os aspectos. Minhas senhoras e meus senhores, a essência da autonomia está relacionada com a capacidade de formulação de opções políticas próprias
e na execução de tais políticas, designadamente através do exercício dos poderes legislativo e administrativo próprios. Quanto melhor forem as condições criadas para o desenvolvimento da região autônoma do Príncipe, tendo como impulso político decisório as instituições regionais, Assembleia e Governo Regional, melhores serão as condições favoráveis para o desenvolvimento do país como um todo. O slogan "Mais Príncipe para melhor São Tomé e Príncipe", que adotamos no contexto regional, simbolicamente como bandeira procedimental para o relacionamento institucional e político, de acordo com as condições históricas e políticas momentâneas do contexto, é caracterizador da nossa predisposição para entendimentos amplos, tendo como interesse o desenvolvimento do país, o respeito institucional e a harmonia. As pessoas não têm de ser amigas umas das outras para se relacionarem do ponto de vista institucional, com respeito no sentido de serviço ao país, em prol da criação de condições que permitam a melhoria de vida de nossos cidadãos, onde quer que estejam ou vivam. Em Cauê, Olembá, Lobata, Mesojo, Cantagalo ou Água Grande, ou qualquer outro lugar, e sobretudo aqui na Ilha do Príncipe, que dista cerca de 150 km da capital do país e tem características e especificidades próprias. Neste âmbito, permitam, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, aproveitar esta oportunidade para publicamente, em nome da população do Príncipe, agradecê-lo pelo fato de, com um espírito raro ou invulgar no Estado internacional, já ter vindo no seu curto magistério presidencial várias vezes ao Príncipe e, sobretudo, tê-lo feito com sentido patriótico de estabelecimento de diálogo, necessidade de conhecimento da realidade regional e objetivo de estabelecimento de pontes, tendo como propósito o interesse nacional, em total contraposição com a atitude de outros atores políticos nacionais, com grandes responsabilidades, facto que denuncia uma predisposição destes para a permanente manifestação de conflitos, distância, desprezo, falta de diálogo e arrogância. Bem-aja, Excelência, Sr. Presidente da República. É também por isso que a autonomia regional é um requisito indispensável para a renovação estrutural do nosso Estado, enquanto sistema político organizacional, e todas as tentativas ou ensaios para sua aniquilação, desprezo ou minorização constitui também um ataque ao próprio Estado. Custa-nos, por isso, acreditar, no entanto, que alguns dos ataques contra a autonomia regional nos últimos tempos tenham partido de alguns agentes com grande responsabilidade na estrutura do próprio Estado Central e, sobretudo, não podemos escondê-lo de organizações que se proclamam como partidos políticos no contexto regional, mas cujo comportamento tipifica o melhor exemplo de uma associação de malfeitores que não olha aos meios para a concretização dos seus objetivos de natureza mercantil e não política. Ninguém compreende, no contexto regional e nacional, que deputados eleitos por sufrágio universal direto para a Assembleia Legislativa Regional, em representação de um determinado partido político ou movimento, tenham, contudo, abdicado de forma completamente responsável e desrespeito ao eleitor a função nobre de exercício deste direito, por orientação superior do referido partido, movimento ou do seu líder, contribuindo com tal para fragilizar de forma impiedosa a democracia no contexto regional e nacional. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, este deve ser um dos maiores ataques dirigidos ao nosso processo democrático no contexto regional, e custa-me acreditar que nesta mesma associação de malfeitores esteja a preparar neste momento esta mesma receita para as eleições regionais que se avizinham, tendo como propósito a fragilização da democracia regional. A Assembleia Legislativa da Região Autônoma do Príncipe representa o povo do Príncipe, defendendo a vontade dos cidadãos democraticamente expressa nas urnas, competindo-lhe, entre outros,
a tarefa de fiscalização da ação governativa regional e ninguém compreende que esta vontade dos cidadãos regionais possa ser inequivocamente maltratada por organizações consideradas como partidos políticos, mas que representam a expressão de interesses que desconhecemos de todo. Como é que os cidadãos regionais que confiaram seus votos a esse suposto partido político ou movimento, tendo como propósito a tarefa de fiscalização da atividade governativa regional, estarão a sentir perante esta tamanha irresponsabilidade? Quem lhes garante que não acontecerá o mesmo no ato eleitoral que se avizinha? Como é que os cidadãos poderão acreditar ou confiar nos partidos políticos se a praxe ou modus operandi é este? Como é que podemos melhorar os índices de abstenção e desconfiança dos cidadãos relativamente aos partidos políticos se a conduta dos supostos dirigentes políticos é feita deste ato tipificador e uma associação de malfeitores? Essa é uma reflexão que todos temos de fazer de forma exaustiva, tanto no contexto regional como nacional, contando com o contributo das próprias populações, no interior dos partidos políticos, das diversas associações e instituições, como instrumento de fortalecimento e consolidação da nossa democracia, dotando-a de meios de natureza legislativa e de outra ordem, como forma de impedir a manifestação de atos nefastos que contribuem para a corrosão da confiança e respeito pelas instituições da República. Toda a tentativa de adiar este debate e reflexo no contexto comunitário, com o objetivo de varrer tudo para debaixo do tapete, em defesa de interesses políticos momentâneos, mesquinhos e nefastos, terá efeitos contraproducentes para a sociedade e, sobretudo, para a classe política. E para tal, basta ver a cena pouco dignificante que aconteceu recentemente num dos distritos do nosso país, em que um governante foi enxovalhado e humilhado perante a fúria popular. Fenômenos dessa natureza tenderão a acontecer no futuro, com maior ou menor frequência ou expressão. Não tenhamos dúvidas sobre tal facto, e cabe aos políticos antecipar a sua manifestação ou generalização. Caso contrário, estaremos condenados ao fracasso como sociedade nos próximos tempos. Minhas senhoras e meus senhores, a capacidade das pessoas se mobilizarem para a construção de algo comum e grande, sobretudo quando os propósitos estão carregados de uma história coletiva e identitária forte, suportada por uma grande capacidade de sofrimento ao longo dos tempos, não é incomum. Muito pelo contrário. Temos de continuar a preencher esta folha da nossa história coletiva, e este não é o momento, no contexto regional, para oportunismos ou aventurismos, palavroso, inconsequente e sem sustentação, que nos conduziria inevitavelmente para a insignificância no contexto nacional, comparável ao momento histórico dos primórdios da independência. Todos sabemos que no contexto regional ainda existem bolsas, cada vez mais reduzidas, felizmente, de fanáticos saudosistas que pretendem que a região autónoma do Príncipe regresse ao passado de obediência servil de alguns interesses partidários instalados na capital do país, que de longe pretendem dirigir o destino da região. Eles estão entre nós, podem crer, e não descansarão enquanto não conseguirem tal propósito. Felizmente, contudo, como acontece em todas as paragens, a condição da liberdade política ou da servidão, como dizem os clássicos da filosofia, está nas mãos da multidão. É o temperamento das gentes livres do príncipe, como sempre aconteceu, que sustentará o nosso destino coletivo como região. O aprofundamento autonômico permitiu a criação de condições para a expressão ou manifestação deste vínculo dos cidadãos com a causa do desenvolvimento regional de forma crítica e participada deve continuar. E é nesta perspectiva que, em colaboração com a Assembleia Nacional, apresentamos uma nova proposta para a emergência de uma revisão do Estatuto Político-Administrativo para a região que responda aos desafios do futuro que temos pela frente. Não é tudo o que desejamos,
pois compreendemos, como já está referida, os constrangimentos constitucionais que agora se apresentam, mas que desejamos futuramente possam ser ultrapassados. Seria incompreensível e injustificado se não aproveitasse essa sublime ocasião para enaltecer o papel e agradecer os deputados regionais e os da República eleitos pelo ciclo do Príncipe, que desta vez mostraram-se todos disponíveis e subscreveram a iniciativa de revisão junto à Assembleia Nacional. A nossa manifestação de agradecimento estende-se ao excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Dr. David Neves, igualmente a todos os membros da primeira comissão desse órgão legislativo, a todas as bancadas e representações parlamentares, os consultores, os técnicos de apoio parlamentar que nos acompanharam nessa jornada, não obstante a visão, as divergências e o contraditório verificado durante as discussões. O nosso muito obrigado a todos. Desejo ardentemente que as novas gerações de filhos do Príncipe, especialmente os jovens, a nossa diáspora e todos aqueles que vivem nesta parcela do país, continuem a contribuir onde quer que estejam no preenchimento desta folha de papel, deixando seus testemunhos e contribuições, para que cada geração faça melhor do que aquela que a precedeu, cientes, contudo, que em primeiro lugar deve estar o país, depois o príncipe, e só depois os interesses de natureza partidária ou pessoal. Não poderia terminar a minha intervenção sem partilhar convosco um pequeno excerto de um soneto de um grande poeta e dramaturgo, William Shakespeare, que diz o seguinte: de almas sinceras a união sincera, nada há que impeça, amor não é amor. Se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Bem sei que a essência da política não é especificamente o amor, mas a igualdade, a oportunidade e a liberdade, tendo como suporte a tolerância e respeito pelas diferenças, visando a inclusão de todos, e tal é definitivamente um dos maiores princípios básicos para qualquer democracia moderna. E, para nós, no contexto regional, isso é amor. Estamos dispostos, apesar de todos os sacrifícios por que passamos nos últimos tempos, a continuar a disseminar a receita em causa em prol de um país mais inclusivo, tolerante e livre. Desejo, por fim, umas boas festas de autonomia a todos, particularmente àqueles que vieram de longe e que conosco partilham esse momento de convívio e reflexão. Aproveitem e conheçam a nossa terra. Divirtam-se e levem convosco memórias, para que possam voltar e com projetos. E sejam como nós, mais uns príncipes desse nosso príncipe. Viva a região autónoma do Príncipe, viva a República Democrática de São Tomé e Príncipe, e muito obrigado pela vossa atenção. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.